Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? No caminho para Jerusalém, Jesus passa fazendo bem, passa ensinando, passa curando, passa falando sobre Deus, passa mostrando o projeto do amor de Deus para nós, para todo o povo, para os discípulos que ali estavam ao seu redor, para todas as pessoas que se dispunham a escutá-lo por algum momento. Alguém, no meio dessa multidão, nessa caminhada de Jesus, faz uma pergunta fundamental: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Aquela pergunta que esse alguém fez há tantos anos é a pergunta que nós até hoje estamos fazendo. Ou ainda, quem é que pode se salvar? Ou quem se salvará? É a nossa pergunta também. Estamos aqui exatamente porque confiamos na salvação, estamos diante deste altar porque estamos celebrando a salvação, escutamos essa palavra que contém uma promessa de salvação. E aqui, irmãos e irmãs, é importante nós ouvirmos um pouco a resposta com que Jesus dá a essa interrogação. Se nós olharmos bem, ele não responde diretamente à pergunta, mas aí ele coloca uma história para que então transforme essa pergunta numa pergunta teórica e ela seja transformada num percurso, numa existência, numa caminhada. E assim então Jesus disse: fazei todo o esforço pelo bem, fazei todo o esforço aqui e agora para conservar o bem. O que nós então podemos tirar disso? Alguém pergunta: são poucos os que se salvam? Jesus responde: fazei todo o esforço para conservar-se no bem. Então, irmãos e irmãs, surge para nós que a salvação não é simplesmente algo a ser alcançado no futuro. A salvação não é uma meta. A salvação não é somente aquilo que nós estamos esperando. A salvação é um fato, uma realidade
que nós já vivemos no presente. Se nós não vivermos a salvação aqui e agora, nas nossas práticas de justiça, nas nossas caridades, se nós não vivermos e conservarmos a salvação no caminho que nós estamos fazendo agora, hoje, diariamente, talvez chegará naquele momento final e o Senhor pode olhar para nós, como olhava para aqueles ali, e disse: não vos conheço, nunca vos vi. Mas não fomos nós que sentamos na mesma mesa, não fomos nós que bebemos. Não vos conheço, afastai-vos de mim. Porque a salvação não é uma meta, a salvação não é um projeto futuro, a salvação é uma prática de adesão que nós tomamos consciência dela aqui e agora e respondemos à salvação como esse dom de Deus, sendo dom na vida dos irmãos e irmãs, praticando a justiça, a caridade, a verdade. Entrar então pela porta estreita. Cristo é sempre a porta. Mas por que entrar então pela porta estreita? Exatamente porque nessa nossa caminhada do dia a dia, nessa nossa caminhada de prática da salvação, precisamos ir pouco a pouco superando as nossas dificuldades, superando os nossos desafios, vivendo de fato nesse caminho onde vamos renunciando aquilo que é o meu para ir ao encontro do desejo de Deus. Vamos renunciando os meus pensamentos, as minhas vontades, para então ter os pensamentos segundo Deus, as vontades segundo Deus, sentir como Deus sente, na compaixão, na verdade e na misericórdia. Então, entrar pela porta estreita é exatamente ir dia a dia moldando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, tais como Deus. O Senhor vai nos corrigindo, o Senhor vai nos educando, Ele mesmo vai nos dando uma palavra de vida, para que nós então possamos, cada dia mais, ir nos convertendo, não somente para buscar a salvação, mas para responder à salvação oferecida a nós lá na cruz. É uma resposta. O Senhor nos deu um dom perfeito, somos salvos, mas nós precisamos corresponder a essa salvação, para então conhecer a Deus e Ele nos conhecer, responder o seu amor e amar como Ele. E surge então para nós três coisas importantes na prática cotidiana da salvação. A primeira coisa é a perseverança. Diante da instabilidade deste mundo que passa, nós acabamos de rezar na coleta. Diante das coisas deste mundo que passam, diante da vida que passa, de tantas situações que passam, nós precisamos perseverar no bem. Diante de tantas propostas que o mundo nos oferece, propostas certamente passageiras, nós precisamos perseverar no bem e na justiça. Este é o primeiro sentimento, perseverar, continuar, mesmo na instabilidade, nas incertezas, nas dificuldades, nos dias mais difíceis, nas crises de fé, nós precisamos continuar. O segundo sentimento é a coragem. A coragem de poder testemunhar para todos que a salvação é um dado que nós vivemos hoje. A coragem de praticar a salvação. A coragem de viver como homens e mulheres salvos. E o que são os homens e as mulheres salvos? Homens e mulheres do bem, da verdade, da justiça, onde as nossas palavras são palavras do amor, da verdade e da paz. A perseverança, a coragem e o terceiro sentimento que brota-nos para nós nessa porta estreita da nossa caminhada, não em busca da salvação,
mas na prática dela é a paciência. A paciência que sustenta a nossa esperança, a paciência que sustenta a nossa confiança em Deus, a paciência que sustenta a nossa caminhada. O Papa Francisco, na bula do Jubileu da Esperança que nós vivemos neste ano jubilar, ele fala que talvez um dos sentimentos que hoje nós menos temos é a paciência. A paciência porque as redes sociais, a internet, ela funciona numa velocidade que nós não funcionamos. As coisas do mundo funcionam numa velocidade que os nossos corpos não correspondem. Nós não temos mais paciência na nossa casa, a paciência da espera, a paciência da confiança, a paciência de que, mais uma vez, na instabilidade deste mundo que passa, chegará o tempo que o Senhor há de responder a promessa oferecida a nós, como nós acabamos de cantar com o salmista, porque Ele é sempre fiel àquilo que prometeu. Ele é sempre fiel àquilo que nós temos, àquilo que nos é dado. A perseverança, a coragem da fé. A fé é coisa, é sentimento, é razão daqueles que caminham no mundo. A fé é uma coragem, porque só tem fé quem é corajoso em se lançar no mistério de Deus, se lançar na espera de Deus. E, enfim, a paciência, tão necessária para nós. Com perseverança, com coragem e com paciência, nós então passamos por essa porta estreita, para então sermos conhecidos pelo Senhor e assim habitarmos na vida dele eternamente. Nos preparando para a solenidade da bem-aventurada Virgem Maria, a padroeira da cidade, a padroeira da catedral, a padroeira da diocese, nós somos convidados também mais uma vez, e mais um ano, a fazer aquilo que a coleta da missa de hoje também estava pedindo, aquela oração inicial. Uni o desejo dos vossos fiéis, uni o coração dos vossos fiéis num só desejo. Uni o coração dos vossos fiéis num só desejo. Vejam, o que nós estamos querendo neste ano para a solenidade de Nossa Senhora? O que a cidade precisa? O que a diocese precisa? O que a catedral está precisando? Uni o coração dos vossos fiéis num só desejo. E assim então será cada vez mais unidos num só desejo, porque conservamos o desejo de Deus. Conservamos aquilo que o Senhor quer para nós. Conservamos aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós, para a nossa caminhada, para esta diocese, para o povo de Deus que persevera com coragem e paciência. Irmãos e irmãs, que este domingo nos ajude a cada vez mais colocar no nosso coração e na nossa cabeça que a salvação não é um fato futuro, mas é uma realidade presente. Quem hoje não vive como sendo salvos, de fato não poderá viver como salvos na vida eterna. Assim seja. Amém.